você acha de Petrobras? Né? Assim, pô, Petrobras, ó, 2021, pô, tem uma receita de 452 bilhões de reais, lucro líquido de 2021, 106 bilhões, primeiro trimestre desse ano aqui, 44 bilhões de lucro, né? É uma empresa super gigantesca, tem um monte de CPF na bolsa, assim. Você tem alguma opinião sobre Petrobras ou alguma coisa sobre ela? Eu interpreto o seguinte, a Petrobras alcançando todos esses números, o país fica prejudicado. Por quê? Porque o preço do combustível subiu de uma forma extraordinária. Hoje, se você circula pelo bairro onde eu venho, que é na Zona Leste, parece que você está à meia-noite do dia de Natal, não tem ninguém na rua. Então, você veja bem, o Detran e os órgãos que regulam o trânsito não conseguem fazer com que o trânsito fique dessa maneira. Só o preço da o poder econômico faz, tá entendendo? Então, o que acontece? A Petrobras, isso daí não é natural na Petrobras. É porque houve uma alteração nos critérios de planilha da Petrobras. Então, mas isso eu não sei se vai continuar. Você veja que há uma briga muito grande para que isso não prossiga acontecer. Por quê? Porque isso está prejudicando sensivelmente os meios econômicos todos do país, principalmente o setor de transporte, não é isso? Então, eu acredito que esses números que você citou provavelmente não sejam os números do futuro, tá certo? E você tem também uma avaliação a ser feita. Quando você sabe ou vê que o controlador vende, você tem que fazer a mesma coisa que ele antes que ele venda. Você tem que vender antes. Quando o controlador está comprando, você tem que imitar a figura dele, você tem que comprar também. Então eu pergunto para você, quantas instituições aproveitaram essa subida da Petrobras para vender a Petrobras? BNDES, quase todos os fundos, Caixa Econômica, Previ, enfim. Então, eu não sei se é um negócio que você deva alimentar dentro da expectativa que a gente desenvolve. Perfeito. Não, muito bom isso daí, né? E hoje é muito fácil você descobrir se os controladores estão vendendo ou comprando, né? É só entrar lá, CVM 358 está na sua cara. Está lá, olha, Caixa Econômica vai vender 300 milhões de ações ao Ende da Petrobras. O BNDES vai vender 250 milhões de ações da Petrobras. Isso daí veio tudo para o mercado. Então, o que acontece? O mercado ele não tem um potencial de investidores capaz de suportar uma base acionária dessa natureza. Então, é difícil ele ir. Sim. Você falou do Magazine Luiza. Por exemplo, você sabe qual é a base de acionário do Magazine Luiza? Não. 6 bilhões e 700 milhões de ações. Caramba. É uma base acionária que não é fácil de você levantar o preço disso daí, porque não há investidores no montante para poder desenvolver um projeto de uma espiral de alta aí, tá entendendo? Sim, sim. Essa que é a verdade. A Bolsa recentemente comunicou que entraram não sei quantos milhões de CPF, mas eu tenho absoluta certeza que investidores mesmo foi 0,1%. O resto foi tudo especulador. Né? Sim. Por quê? Porque o cidadão que veio para o mercado, ele não veio convicto de que ação é uma opção de compra, uma opção de investimento. Ele fugiu da renda fixa. Tá certo? Porque a renda fixa foi para 2%, 3%. Agora, ele está voltando para a renda fixa, isso é uma análise natural. Então, os fundos foram obrigados a reverter muito das suas participações. Muita gente que comprava ações passou a voltar para a renda fixa. Então, é um processo que está se moldurando, está entendendo? Então, você tem que analisar a macroeconomia, a economia como um todo. Você não pode analisar individualmente a Petrobras, você tem que colocar a Petrobras na mesma panela.
Perfeito. Entendeu? Pô, mas eu falei que era o último, mas eu vou ter que fazer mais 2 perguntas. Tudo bem. Primeira delas, temos muita curiosidade de saber como é o setup do investidor Luiz Barsi. Porque as pessoas hoje na Faria Lima, elas Nossa. têm 6 telas. Né? 6 assim, né? Na média. Porque a gente tem 9 Mas telas. eu acho que é porque a galera não sabe que dá pra fazer a mesma coisa numa tela só. Eles não sabem que eles isso, não dá pra sabem fazer disso. isso, Não que dá. existe alt tab, Eles não essas sabem. coisas, não sabem. Aí tem 6 telas, aí tem um tecladão, aí do lado tem mais um notebook, aí do lado tem mais um iPad. E Um no negócio. home office uma TV na é cadeira Bloomberg. gamer, né? Cadeira gamer. Com não é? LED. Uma tem- TV gigante com a notícia da Bloomberg. O cara não assiste nada, mas tá passando lá. Passando sorte, gráfico. Passando Gráfico. gráfico. Shot trader, Isso. né? Você tem aquela CPU colorida rodando. Rodando, é. Né? Tem um monte de alarme e tudo mais. E nada impresso, né? Barsi, qual é o setup do investidor Luiz Barsi? Eu sou uma pessoa que eu leio todos os dias o jornal. E, claro, a maioria das pessoas, de uns tempos para cá, deixaram de ler os jornais, porque o jornal passou a ser um artigo desnecessário. Você tem a internet, e a internet te dá o título. Nem sempre o texto corresponde ao título. Então, é muito importante você ler o jornal. Qual Mas esse- jornal você lê? Não, eu leio o Você Estado lê vários, todo né? dia, o Valor Econômico, e eu vejo também na Infomone quais são as principais notícias. Então, a gente acompanha o mercado, não é isso? E a gente tem também comunicação com outros profissionais, tá entendendo? Eu vou até fazer um adendo à questão da informação. Quando o nosso mercado de valores ele ostentava um caráter folclórico, que era o cidadão berrando lá, você tinha uma comunicação muito grande com os operadores. E os operadores acabavam te transmitindo informações importantíssimas, sem que eles soubessem que essa informação era importante. Tá entendendo? Então, às vezes, o cidadão falava: "Ó, Barça, eu tenho um lote violento para vender." Pô, cara, você já. Bom, aí vem uma baixa, tá entendendo? Então, o fluxo de informações, ele era imediato, tá entendendo? Porque ele era um fluxo de informações do corpo a corpo. Hoje é você no fio. Então, e você não tem mais a mesma percepção, tá entendendo? Outra coisa que mudou muito o mercado foi o robô. O robô é uma coisa que ele é inconsequente para o mercado. Porque o robô, ele hoje faz com que você tenha a ordem oculta. Está entendendo? A ordem oculta é o seguinte: o cidadão programa o robô para quando entrar uma oferta de venda, Fechou. não existe oferta, ele compra. Então é uma ordem oculta, é isso? E ele também tem o quê? Ele tem um instrumento, a capacidade de cancelar uma oferta antes que você feche. Loucura isso. É isso aí. Então, isso aí. entendeu? É por isso que você está aqui no centro, né? Você está perto da bolsa, aí sua conexão é mais próxima, Não, sua ordem vai antes, né, É que Barsi? você vai criando. Mas vocês vai- acham que é verdade? É o DMA Não, também. Você bate lá na porta. lá, É, você- fala o você seguinte, vai- olha, Esses estagiários estão Você trabalhando. vai criando estratégias para poder superar essa dificuldade. Então, por exemplo, hoje eu opero bastante numa circunstância, não é isso? Você deve saber que, por exemplo, no mercado você pode inserir uma oferta de compra no VAC. Sabe o que é o VAC? válido, É válido até cancelar. Então você deixa lá, num determinado preço. O mercado ele oscila. Se ele oscila e você está aqui, você tem a preferência, então você chega a qualificar o quê? Antigamente era a tabuleta. Aquilo lá era uma tabuleta antigamente, né? Então a tabuleta era o melhor operador do mercado. Por quê? Porque ele não deixava escapar a operação quando você, no preço que você queria. Tá É entendendo? muito bom. Então, você chega na conclusão que o quê? A tabuleta é o melhor operador do mercado. Você não precisa de tanto olha. E quanto mais você olha para o mercado, mais você erra. Tá entendendo? Então, você tem que ter o quê? Um ponto fixo. Você tem que ter uma cultura de falar: eu quero comprar nesse preço. Eu hoje, por exemplo, cheguei na conclusão que comprar Banco do Brasil a R$ 32,50 era um bom negócio. O que eu fiz? Coloca uma oferta aí a R$ 32,50, escondida ainda, né? Tá entendendo? Eu não coloquei o montante que eu queria comprar. Eu coloquei um montante comprando e escondendo, abrindo só de 2 ou 3 mil. Tá entendendo?
E no mercado também existem algumas ordens que eu qualifico ordens Allan Kardec. Você entendeu? Que são ordens, às vezes, espírita. E eu falo para o cara, isso aí é uma ordem Allan Kardec. Quer dizer, é um preço que você, naquele momento, você não vai comprar, mas você imagina que daqui a pouco você pode comprar.